noite, onde nós estamos reunidos em comunhão juntos e podendo ver que Deus abençoou a cada um de nós para estarmos aqui, juntos e sendo edificados através da palavra dele. Então, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Vamos estar lendo, meditando e o Espírito Santo falando com cada um de nós em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Quem tiver Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem não tiver, acompanhe por aqui também. Mas nós sempre procuramos estar lendo na Bíblia, né? Que é o melhor. Glória a Deus. Diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui reunidos para a edificação de nossas vidas através da Tua palavra. Aqui nós vamos ver então o primeiro ato que Pedro vai nos passar, é que ele e João, Pedro e João, nos mostra e nos revela que eles são cristãos. Cristãos seguidores de Cristo, cristãos instruídos por Cristo. Porque até então este ato aqui que aconteceu no versículo 6 só se deu quando no versículo 1 Pedro e João estavam indo ao templo. Versículo 1 me acompanha ali. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então aqui, Pedro e João, eles se posicionam como cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Aonde o propósito deles é ir ao templo, ir à igreja. Em que horário? Na hora da oração. Glória a Deus. Na hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Então Pedro e João, primeiramente, eles se posicionam, para acontecer o versículo 6, eles se posicionam como cristãos, seguidores de Cristo, e até então o propósito deles é serem cheios da presença de Deus, buscar uma vida de oração, buscar uma vida na igreja onde eles vão se encher e vão até então edificar a vida de outros depois da igreja. Porque o versículo 6 ele só vai acontecer que quando eles estão indo para o templo, eles encontram aqui o coxo. Eles estão posicionados como cristãos a buscar de Deus para o próximo. Amém? Aleluia. Então Pedro ele vai começar a dizer assim: Não tenho prata nem ouro. Amém? Aleluia. Estamos vivendo em uma geração, estamos vivendo em um mundo aonde, para fazer a diferença na vida do próximo, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter até então um posicionamento e sermos influentes. O mundo, a sociedade diz que nós temos que ter dinheiro, posicionamento e influência. O padrão deste mundo diz que para você fazer a diferença na vida de outras pessoas, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter uma posição e até então influência. Mas para o padrão de Deus, para o reino de Deus, para o padrão de Deus, nós temos que ser cheios
da sua presença, Aleluia. cheios da presença de Jesus Glória a Cristo. Deus. Nós temos que ser cheios de poder e termos autoridade no mundo espiritual. Glória a O Deus. padrão de Deus para nós os cristãos é diferente do padrão do mundo. Amém. O padrão do mundo ele vai nos orientar a ter dinheiro, a ter uma posição e ser influente, para fazer a diferença na vida do próximo. Mas Deus nos mostrando aqui através de Pedro e João, eles como cristãos, eles como seguidores de Jesus Cristo, e instruídos por Cristo através, até então, de Cristo, e nós hoje pela palavra, o nosso padrão é sermos cheios de Jesus Cristo, cheios da presença de Jesus Cristo, Amém. com o poder de Jesus Cristo e a autoridade no mundo espiritual. Amém? Aleluia. Então aqui nós vemos que Pedro, ele fala, eu não tenho prata nem ouro. E muitas vezes nós nos posicionamos que nem Pedro, né? Pedro aqui, ele foi abordado pelo coxo, ei, vocês têm alguma esmola, alguma moeda, algum dinheiro para mim? E Pedro fala, não tenho prata nem ouro. E nós hoje como cristãos, muitas vezes gostamos também de nos posicionar como Pedro. Não temos prata nem ouro. Muitas vezes nós temos o dinheiro no bolso, nós temos moeda no bolso e vem pessoas, até então moradores de rua, pessoas necessitadas, ou na sinaleira onde nós estamos indo de a pé, bicicleta, carro, moto. E eles nos abordam. Ei, vocês têm alguma prata, algum ouro, alguma moeda, algum dinheiro? E nós falamos, não temos. E tocamos o barco. Pedro aqui, ele fala que não tem prata nem ouro. Beleza. Mas Pedro, ele para, ele escuta e ele ora. Nós, muitas vezes, pegamos e nos posicionamos que nem Pedro. Não temos ouro, não temos moeda, não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro. Por quê? Porque ele vai usar com as drogas, que ele vai usar com as bebidas, que ele vai usar com o cigarro. Mas então, por que nós, quando falamos não temos, por causa desses motivos, a gente não para e não ora por eles? A gente só apura o passe, a gente só pedala a bicicleta, a gente só acelera a moto, a gente só acelera o carro. Mas falar não tenho prata nem ouro é fácil. Beleza, mas é porque eles vão usar esse dinheiro que eu vou dar para droga, para o cigarro, para a bebida. Mas você parou para orar por esse cidadão? Pedro, ele para, escuta, ouve e ainda ora pelo coxo. E nós dizemos que somos cristãos, batemos no peito. Eu sou salvo. Eu sou liberto, eu sou curado. Mas na hora da prata e do ouro, Deus te abençoe, tchau. Mas não para orar com uma oração de em nome de Jesus Cristo, seja salvo. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Mas nós estamos tão cheios de orgulho ou de avareza, que é fácil dizer, não tenho prata nem ouro, mas também vemos que não temos nem oração. Não temos nem o Espírito Santo para dizer assim, ei, volta lá, para o carro mais para frente. Ele não precisa da tua prata e ouro, ele precisa, no momento ali, então, de uma oração, aonde tu vai orar por ele por salvação, onde tu vai orar por ele por libertação, onde tu vai orar por ele por cura. E que o Espírito Santo venha hoje até então, Jesus, Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. fazer nós refletirmos, porque é fácil nós nos posicionar como Pedro e João. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas, falar, ei, parei, tu vou estacionar o carro um pouquinho mais para frente. Mas o que eu tenho, eu vou te dar para ele. É a oração que eu tenho. Hoje eu tenho oração. Eu vou orar, Senhor, que essa alma venha ser salva, Pai. Que essa alma venha ser liberta, Pai. Que essa alma venha ser curada. Pedro falou, não tenho prata nem ouro. Mas ele ouviu e orou. E nós, muitas vezes, passamos e dizemos, não tem, hoje não tem, vira o rosto e vai embora. Mas e será que ele não estava precisando não daquilo, mas de uma oração? Será que Jesus, através do Espírito Santo dele, através de nós, só como não é nós que fazer Jesus, gente? Aleluia. Que quando a gente for abordado por essas pessoas, o Espírito Santo venha nos confrontar.
O Espírito Santo veio trazer a reflexão. Tá, tu vai falar que tu não tem prata nem ouro, que tu não tem moeda. Para começar, tu tem moeda, tu tem dinheiro, mas já está mentindo. Está mentindo porque, esse daqui eu sei que vai para bebida, para o cigarro. Então não dá. Amém, a gente entende que eles podem usar para isso. Mas então, ora para essa pessoa, ora por esse cidadão, ora por esse abençoado para ele ser salvo, ora por esse abençoado para ser liberto, ora por esse abençoado para ser curado. É o Espírito Santo que vai fazer através da tua vida, não é você só vai ser um canal. Amém. Não que a nossa dia não dê, mas também não deixe sem orar. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. E aqui Pedro vai seguindo, louvado seja Deus, porque quem nunca fez, né? Não tem hoje, mas não passa. Oh, Jesus, glórias a ti, Senhor. Oh, Deus. Aí Pedro fala assim: mas o que tenho, isso te dou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, ele fala, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha, para até então ele falar para este coxo que ia dar para ele. Pedro, se nós formos ver no capítulo 1 de Atos, versículo 14, Pedro, ele tinha um coração até então grato. Aqui no versículo 14 de número 1 de Atos, vai falar assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Pedro, ele falou, ei, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro, ele tinha até então uma vida de oração. Uma vida de súplica. Primeiramente, será que nós sabemos o que é oração? Pedro tinha uma vida pautada em oração. Oração é um ato de gratidão. Oração é um ato de adoração. Oração é um ato de confissão. Pedro, ele tinha um coração até então grato. Se ele tinha um coração grato por Deus, é que ele entendeu: Senhor, eu sou grato pela salvação. Senhor, eu sou grato pela libertação que tu fez na minha vida. Senhor, eu sou grato pela cura, Senhor. Pedro, aqui no versículo 14, ele fala que eles estavam unânimes, perseverantes, unanimemente, oração e súplica. A oração é um ato de gratidão. Senhor, eu sou grato por ti, por tu ter me resgatado. Senhor, eu sou grato por ter me tirado das garras de Satanás. Senhor, eu sou grato por ter me resgatado, ó meu Messias, do inferno. Pedro, ele fala que ele tinha, o que eu tenho eu te dou, eu tenho um coração grato, porque eu sei que o meu Jesus me salvou, eu sei que o meu Jesus me libertou, eu sei que Jesus me curou, eu sei que Jesus me tirou das garras de Satanás, do inferno, e ainda escreveu o meu nome no livro da vida. Aleluia. Pensa o que Pedro ele tinha um coração grato, porque ele estava no versículo ali 14, buscando junto com os seus irmãos em comunhão, oração e súplicas. Oração é ter um coração grato. Oração é ter um coração de adoração. E oração é um ato de confissão. Mas súplica, o que é súplica? Por que aqui diz que eles estavam reunidos em oração e súplicas? Súplica, até então, nós vamos ver que é um clamor específico. Súplica é um clamor específico e intenso, uma urgência diante de uma necessidade. Qual era a súplica daquele povo ali? Qual era a súplica de Pedro e João naquele momento? A súplica deles era: Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Senhor, nos batiza com fogo. Porque tu falou, Senhor, que quando tu fosse o Senhor da minha vida, tu nos batizaria com fogo e com o Espírito. Senhor, a súplica que nós estamos fazendo é que tu nos revista com o teu Espírito Santo e com fogo. Porque se o Senhor não vir sobre nós
com o Espírito Santo e com fogo, não tem como nós avançar no Evangelho. Não tem como nós pregar o Evangelho. Não tem como nós suportar o que vem aí pela frente. Pedro e João, junto com a galera ali na parte A, ele fala: estávamos perseverantes unanimemente em oração e súplica. A oração, o ato de gratidão, eles estavam agradecendo primeiramente por terem sido salvos, libertos, curados. E aí depois a súplica era: cumpre a promessa que tu falou, que tu nos batizaria com fogo e com o Espírito Santo, para nós estarmos tendo força para falar de ti, força até então para pregar a tua palavra. Louvado seja Deus. O que Pedro e João tinham para passar para aquele coxo era um coração grato. O que Pedro e João tinham era súplica, era entender o lugar daquele cidadão. Porque eles foram salvos, eles foram libertos, eles foram curados. Então eles estavam tomando a dor daquele coxo, e até então ele estava se posicionando e dizer: o que eu tenho eu vou te passar. Te prepara, porque o que eu tenho é forte. Aleluia. Então pega. Então é algo que o que nós temos é cultivado, é buscado em unidade com pessoas que oram, em unidade com pessoas que entendem o que é ser cristão, o que entende que o padrão do cristão é diferente do padrão do mundo. Amém? Glória a Deus. E a confirmação de tudo isso que Pedro estava fazendo, da oração coração grato e da súplica pelo poder do Espírito Santo e o batismo com fogo, acontece no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Para o capítulo 3, versículo 6, confirmar foi uma etapa. Foi até então um processo. Começou no capítulo 1, eles buscando unânimes em oração e súplica. No capítulo 2 se confirma o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para eles terem um posicionamento, para eles terem algo para passar para alguém. Para nós passar algo para algumas pessoas ou para o mundo, nós temos que ter algo. E nós cristãos, nós temos que ter vida de oração. Nós cristãos, nós temos que ter até então os joelhos dobrados perante a Cristo. O que Pedro bate no peito e fala: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro tinha intimidade com Deus. Pedro tinha fé. Pedro tinha autoridade do nome de Jesus Cristo. Pedro tinha o poder do Espírito Santo. Por isso que ele compra. Ele fala: não chama a mim. O que eu tenho eu vou te dar. Hoje eu não vou te dar prata nem ouro, porque pode ser passageiro para o teu momento, a tua necessidade ali. Mas eu vou te dar algo que é eterno. Aleluia. Salvação, libertação e cura. Pedro se posiciona e fala: o que eu tenho eu te dou. Eu tenho intimidade com meu Pai. Eu tenho fé. Eu tenho autoridade de Jesus Cristo. E glória eu tenho o poder do Espírito Santo. Então pega. Glória a Deus. Então, para o versículo 6 se confirmar, não foi só no capítulo 3, teve o 1 e o 2, teve eles perseverantes, eles entendendo que eles eram cristãos, seguidores de Cristo, posicionados a buscar intimidade, poder, unção e graça. Como ele ou como nós vamos estar impactando o mundo fora ou fazendo a diferença? O que nós vamos ter? O que nós temos para oferecer para os outros? O que eu tenho para oferecer para aquele que vem me pedir prata, ouro, ou dinheiro, ou moeda? Eu posso ter no momento os valores que ele quer, mas aquilo ali vai suprir só o momento ali, é passageiro. Mas o que eu posso oferecer é mais, é além daquilo dali. É salvação, é libertação, é cura. É o nome dele escrito no livro da vida. Então, se um dia eu voltar a chegar e alguém me pedir prata ou ouro, e eu disser que não, pelo menos o Espírito Santo pode ter certeza que vai nos confrontar e dizer que não dá. Pelo menos vai lá e ora por ele. Ora por ele,
Faz uma oração de salvação, faz uma oração de libertação, de cura, que pode ter certeza que na hora certa eu vou agir na vida dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Louvado seja Deus. E aqui então Pedro ele continua. Tá, o que eu tenho eu te dou, beleza. Te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Beleza. Jesus Cristo, até então, ele tem poder para salvar, libertar e curar. É ele que vai fazer. Então por que muitas vezes nós ficamos, o que eu vou fazer? Não, clama o nome de Jesus Cristo e acabou. Em nome de Jesus Cristo seja curado. Em nome de Jesus Cristo seja liberto. Em nome de Jesus Cristo seja cheio do Espírito Santo. É o nome dele que faz, não sou eu, não é nós. É o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por mais nós querendo ou não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, quem mudou foi nós. Com medo de se posicionar, com medo de chegar e meter a mão e dizer, em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, recebe. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo. Nós que mudamos, nós que esfriamos, ou nós que começamos a dar atenção para o padrão do mundo, onde fala que nós temos que ter dinheiro, posição ou influência. Jesus não vai mudar. E o que eu tenho é o que as pessoas vão receber. Se eu tenho o padrão do mundo, é padrão do mundo. Se eu tenho o padrão de Deus, do reino de Deus, que é poder, autoridade, unção e graça, acabou. Flui. A pessoa que chegar até mim, ela vai receber o que eu tenho. O que nós temos hoje. O que nós vamos fazer depois que nós chegamos aqui no templo, na igreja, nós estamos nos enchendo para quê? Nós estamos edificados pela palavra de Deus para quê? Para ficar só para nossa família? Ou quando as pessoas chegarem até nós, nós falaremos, ei, eu conheço um Jesus que morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados. Quer conhecer ele? Ele salva, ele liberta, ele cura e ainda escreve o teu nome no livro da vida. Pensa o que eu tenho para oferecer quando as pessoas se encontrarem comigo. Eu tenho o nome de Jesus Cristo, que muitas vezes a gente nem vê. Ou a gente nem vê ou nem escuta mais. Em nome de Jesus Cristo, você é paz. É o nome de Jesus Cristo que tem poder e acabou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nome, Pai. Esse versículo aqui me chamou bastante atenção hoje. Porque muitas vezes me posicionava como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas virava o rosto e dizia, Deus te abençoe, nem orava pelo cidadão. E o cidadão ali perdendo a salvação da alma dele, até então precisando de libertação, precisando de cura, e eu, as moedas aqui no bolso ali, e acabou, tchau. Fica na paz, Deus te abençoe. Abençoe o quê? A autoridade que está 20 quilômetros, nem a mão na cabeça do rapaz, orando por salvação, orando por libertação, orando por cura. Oh, Jesus. Aleluia. E o nome de Jesus ainda tem poder. Claro que tem poder, ele não muda. Ele não muda. Ele diz que vai voltar e nos resgatar. Se nós não cremos nisso, a gente fica. Então, será que o padrão do mundo é igual ao padrão de Deus? O padrão do mundo é para o ímpio. O padrão do reino de Deus é para o cristão que entende que é pautado das Sagradas Escrituras. Nós querendo ou não, nós aceitando ou não, é o que vai se cumprir a palavra de Deus. Aleluia. E amém. Mas que... aqui vai se cumprir, eu querendo ou não. Então, nós temos que viver como cristãos. Então aqui, Pedro, ele vai falando, ele vai conversando, tendo um diálogo com este coxo. E aqui ele fala, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Que nós possa, através dessa palavra, que o Espírito Santo venha a trazer, a nós refletir, a voltar à essência. Qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do cristão? Qual é a essência dos apóstolos? Era ter uma vida de oração. Era ter uma vida de santidade. Era ter vida de dependência do Espírito Santo. É ter uma vida de meditação nas Sagradas Escrituras.
A essência dos verdadeiros cristãos, ou de nós que batemos no peito e dizemos que somos cristãos, é vida de oração, é vida de santidade, é vida de renúncia, é vida, até então, da dependência do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, há uma diferença. Quando é nós, carnal, pode ter certeza que não foi. Mas quando é guiado pelo Espírito Santo, acabou. Aquilo que a palavra foi dita vai acontecer. Porque o Espírito Santo só testifica a palavra que está escrita, que Jesus Cristo deixou. E nada mais. Então, o que nós venha trazer, ou resgatar, ou voltar ao primeiro amor, a essência, vida de oração, vida de santidade, vida de dependência do seu Espírito Santo e da meditação da palavra, da pregação do Evangelho verdadeiro. O Evangelho que confronta, o Evangelho que nos mostra onde estamos pecando e o Espírito Santo fala conosco. Não tem como a gente não mudar. Não tem como nós não impactar a vida do outro quando nós estamos com uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida pautada pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando nós saímos daqui durante a sexta-feira ou final de semana, quando as pessoas nos encontrarem, o que nós vamos ter para passar para elas? O que nós vamos ter, o que eu e você vamos ter para passar para elas? Amém? Que o Espírito Santo venha nos constranger. Aleluia. Até então, para nós, quando acontecer essa situação de novo, pensar, não, mas então, só uma oração. A oração da salvação, libertação e cura, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E aqui eu vou estar, então, já concluindo, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Porque a gente vê que Deus, Ele não está procurando pessoas com dinheiro. Deus não está procurando pessoas com posição. Deus não está procurando pessoas com influência. Deus está procurando pessoas que têm intimidade com Ele. Deus está procurando pessoas que têm uma vida de santidade, uma vida no secreto, uma vida com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o clamor que nós temos que fazer hoje para concluir é que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cai por terra a idolatria, cai por terra, Pai amado, o coração endurecido. Senhor, o clamor que nós temos que fazer é, Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo. Senhor, nos batiza com fogo, nós os cristãos, porque tudo isso que vai vir pela frente, se nós não estivermos cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, nós não vamos suportar. Senhor, o clamor que a gente faz, Pai, é que o Senhor venha, Pai amado, tirar as escamas dos olhos do Teu povo. Tira a escama, faz cair, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tudo que está atrapalhando a visão espiritual do Teu povo. Os ouvidos sensíveis, Pai amado, do Teu povo, para a voz do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, o clamor nós temos que fazer para Jesus Cristo trazer até então o quebrantamento e nos encher cada dia mais do Seu Espírito. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, que nós possa passar vida, esperança, salvação, libertação e cura para quem nos encontrar.